Filhos fora do casamento têm os mesmos direitos dos outros herdeiros? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. E o nosso vídeo de hoje é sobre isso, os direitos daquelas pessoas, daqueles filhos que não estão naquele núcleo familiar. E qual a repercussão que isso traz na hora de fazer um planejamento, na hora de fazer um inventário, ou enfim, quando a família quer partilhar os bens, o que pode e o que não pode fazer. Muito bem, vamos lá. A primeira coisa que nós precisamos entender é o seguinte: a classe de herdeiros mais importante que nós temos são os herdeiros necessários. E os filhos é o topo, é quem tem os maiores direitos sobre o patrimônio dos pais. E nessa hora a gente pode ficar em dúvida, tá? Mas aqueles filhos que estão ali dentro de casa, um outro filho que talvez não era nem conhecido e que de repente nós tivemos conhecimento, ele tem o mesmo direito que aqueles outros filhos que estavam junto desde o início com a família, ajudaram a construir o patrimônio, enfim, o que eles têm a mais do que aquele outro filho? Na verdade, a lei não traz distinção entre estes herdeiros. Os filhos, eles têm o mesmo direito entre si. O que na verdade acontece muitas vezes é que o dono do patrimônio, ele tem o poder, ele tem condições de distribuir o seu patrimônio para os seus filhos de forma desproporcional. Isso é permitido por lei. Como é que funciona na prática? Eu vou te dar um exemplo. Se você pegar um casal, o pai e a mãe. O pai, ele tem 2 filhos com aquela esposa, porém ele tem um filho fora do casamento. O patrimônio do pai, ele sim, ele tem que ser guardado pelo menos 50% para os seus herdeiros, ou seja, para os 3 filhos, e não somente para aqueles 2 daquele núcleo familiar. O patrimônio da mãe não tem nada a ver com aquele filho que o marido tem fora do casamento. Então, esse patrimônio dela não se mistura com o direito de herança daquele filho de fora. Ok, então vamos dizer que o pai pegue este seu patrimônio e ele queira distribuir, organizar para os seus 3 filhos. O que ele pode fazer? A metade do patrimônio, se ele quiser, ele pode deixar apenas para um filho dos 3. Ou simplesmente deixar para aqueles 2 filhos que estão ali no núcleo familiar com ele. Ele pode fazer isso. Os outros 50% da parte dele, aí sim, ele tem que deixar para todos os seus herdeiros. E na prática, o que acontece? O pai, ele pode sim distribuir de maneira desproporcional os bens para os filhos. E aquele filho fora do casamento, ou até os outros, podem ficar com menos patrimônio do que os seus irmãos. Agora, a lei, ela diz que a legítima dos filhos precisa ser respeitada, que é os 50% do patrimônio do pai. Porém, acontece o seguinte: se o pai não distribuiu, não organizou seu patrimônio em vida, e aí a gente chega lá no dia de fazer o inventário, aquele irmão, aquele filho que ele tinha fora do casamento, ele tem o mesmo direito dos demais irmãos. E o pai não tem mais como separar a legítima, fazer de maneira desproporcional a distribuição de patrimônio, porque ele já faleceu e agora vem o inventário. E aí, cada um desses herdeiros, dos filhos, eles têm o mesmo direito. Então, aquele filho fora do casamento, ele vai receber a mesma quantidade de patrimônio, o mesmo quinhão que os seus demais irmãos. E é por isso que fazer um planejamento patrimonial em vida é muito melhor, porque você pode evitar que situações como essa batam um dia na porta da sua família na hora de fazer o inventário. Então você tem condições de evitar que isso aconteça, que esse problema realmente chegue um dia para a sua família. Só que o planejamento patrimonial, ele tem que realmente ser feito em vida, não pode deixar para depois do falecimento. É algo que o dono dos bens faz em vida. Ele organiza, ele protege, ele distribui, ele faz com que a sua sucessão fique pronta desde já. Bom pessoal, esse era o nosso vídeo de hoje. Eu espero que eu tenha contribuído para que você entenda melhor essa situação. E se você tiver alguma dúvida, algum comentário, deixa aqui também, que na medida do possível a gente vai responder também, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.